Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo, que ajuda bastante aqui no crescimento. Venho falar hoje sobre Inter e Fluminense, jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30 no Beira-Rio. Primeiro jogo das oitavas de final do Inter. Depois de muito tempo o Inter sem conseguir ir para as oitavas de final. O Inter chega nas oitavas, agora contra um grande adversário que foi muito bem no Super Mundial, mas após a volta do Super Mundial, muito também devido à perda do Arias, começou a patinar bastante. O Fluminense não ganhou nenhum jogo após o Super Mundial, tá patinando, tá perdendo para todo mundo. E o Inter tem que se aproveitar dessa instabilidade deles para poder passar de fase, porque a gente necessita muito, não só pela questão financeira, mas pela questão moral também. O torcedor quer ter um ânimo a mais para poder continuar acompanhando o time. O torcedor quer que o Inter passe de fase para poder ter mais esperanças, né? Que vai conquistar algum título esse ano, para a gente não chegar no ano que vem e ter que dançar valsa. Eu sei que é muito difícil porque é uma grande equipe, eu sei que é muito difícil também porque tem outras grandes equipes por vir, caso o Inter passe, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Tem muitos adversários que são extremamente muito bons, então é complicado, é difícil mesmo passar de fase, mas a gente tem que tentar, a gente tem que lutar. O Inter tá tentando aí, tem um time que é decente, um time que joga bola, que tem uma qualidade boa. Obviamente faltam algumas peças que a gente necessita, coisa que acontece diferentemente em outros clubes, como Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que tem super elencos e tal. A gente não consegue suprir todas as nossas carências, mas eu acho que eles estão tentando, ao menos agora, próximo aos jogos, pelo menos estão tentando. Contrataram o Alan Rodrigues hoje, que é um jogador que vai trazer muita qualidade ao meio-campo do Inter. Trouxeram o Richard para ser primeiro volante, mas eu acho que o Thiago Maia vai conseguir suprir essa carência e o Richard vai poder ficar sendo um bom reserva. E agora a gente precisa de um ponta direita, precisamos de jogadores de outras funções também, de outras posições que o Inter tem uma certa carência. Como eu disse, o ponta direito, o Inter precisa de um cara que seja melhor do que o Wesley vem sendo e do que o Vitinho também é, porque o Vitinho também se machuca muito. O Inter precisa talvez de mais um zagueiro ali para poder substituir o Vitão, porque o Vitão não pode jogar também todos os jogos e a gente tem muita dificuldade quando ele sai. O time do Inter também precisaria de mais algumas outras posições, talvez um centroavante, mais matador, eu não sei. Obviamente a gente pode ficar testando o Ricardo Matias e ver se ele vai dar certo, mas dizem que não é nem o extracampo, mas a questão de, às vezes, de querer mais, de ter aquela força, não é a força de vontade, ter aquela ambição de querer mais. Porque eu ouvi papo, eu tenho alguns conhecidos que jogam no Inter, que dizem que, pô, ele acha que ele é melhor que o Valência, que ele é melhor que o Borré. E a gente tem quase certeza disso, que ele tem tudo para ser melhor que o Valência, que melhor que o Borré. Só que ele tem que querer mais. Ele é um jogador que precisa de mais ambição. Precisa não somente chegar e achar que tu é melhor, e até mostrar nos treinos ali que tu faz uns gols a mais, que tu tem posição física e tal. Mas tu tem que ter aquela ambição de chegar no Roger, de chegar dentro do campo, de chegar nos treinamentos e mostrar que tu é melhor, fazer gol, fazer parede, mostrar aquela ambição que, porra, como se fosse o último jogo da tua vida. Treinar como se fosse final de Champions League. E isso parece que ele não tem muito, que ele vai muito nas costas de que ele é super habilidoso, ele realmente é, só que falta esse algo a mais, e esse algo a mais é que ele não entrega e faz com que o Inter continue jogando com o Borré, mesmo ele tropeçando na bola, e com o Valência também mesmo, ele errando tudo que é jogado. E o que é uma pena, né? Mas dizem, né? Dizem que hoje pode ser que tenha mudado isso também. Pode ser que ele comece hoje como titular. Tem gente falando que ele treinou entre os titulares. Tomara que ele consiga aproveitar essa oportunidade, que ele tenha essa ambição, que o Roger consiga implementar isso na cabeça dele para ele poder virar o nosso titular, que daí ele será muito mais útil do que os outros atacantes vêm sendo. Pelo menos é o que eu acho, né? E de resto, o time do Inter vai continuar a mesma coisa ali. Rocher no gol, Vitão e o Vitor Gabriel na zaga. Os laterais esquerdo é o Bernabé, o lateral direito Aguirre. Os volantes vão ser Thiago Maia e Bruno Henrique, né? Infelizmente ainda o Alan Rodrigues não vai poder jogar. O Alan Patrick daí no meio campo armando. Nas pontas provavelmente vai jogar o Wesley e o Carboneiro. E de centroavante dizem que pode ser, né? Dizem que pode ser o Ricardo Matias, mas a princípio é o Borré. Então, vamos ver o que vai dar. Hoje eu tenho esperança que o Inter vai vencer essa partida, vai vencer por
3-0, para fazer um resultado bem bom, para levar para o Rio de Janeiro, para levar para uma condição tranquila, para que a gente possa já sair daqui classificado e daí a gente já possa jogar o próximo jogo no Brasileirão também mais tranquilo contra o São Paulo, para que a gente possa manter o foco nas duas competições e aí já encaminhado a vitória na Copa do Brasil, a classificação na Copa do Brasil, aí a gente já vai pensar no Flamengo, que, né, é aquilo, né, um super time, cheio de jogador novo, chegou hoje o Samuel Lino, já chegou o Saul, então é mais complicado ainda. Então o Inter precisa passar de fase, até mesmo para ter um dinheirinho a mais para daqui a pouco mais, quando vê nessa reta final de preparação para o jogo contra o Flamengo, o Inter aí conseguir fazer um investimento em algum outro jogador aí para poder trazer e suprir alguma carência e ir pro tudo ou nada contra o Flamengo pela Copa Libertadores. Mas antes de tudo, o Inter precisa jogar bem hoje, o Inter precisa ter um bom desempenho, coisa que vem oscilando um pouco. Teve um desempenho muito ruim no primeiro jogo contra o Vitória, contra o Ceará já deu uma melhorada, contra o Santos melhorou bastante, controlou o jogo, jogou muito bem. Daí contra o Vasco, o primeiro tempo pavoroso, apavorante, um dos piores inícios de jogo que eu já vi do Inter, tomando pressão, podendo ter tomado uma goleada no início do jogo. Foi muito parecido com o que aconteceu com o Nacional do Uruguai, só que o Nacional aproveitou as circunstâncias, né? Aproveitou as oportunidades que teve, fez os gols. Já o time do Vasco não conseguiu aproveitar e depois do segundo tempo, né? O Inter voltou muito diferente, voltou muito melhor, meteu uma pressão inacreditável, poderia ter goleado o Vasco, mas não goleou e conseguiu fazer somente um gol ainda depois que o goleiro deles foi expulso. Então agora é ir pro tudo ou nada. Ir pro tudo ou nada, jogar uma bola, tomara que o Inter jogue igual jogou aquele segundo tempo contra o Vasco, pressionando o tempo inteiro, pressão alta, tentando fazer gol, jogando pelo tudo ou nada, porque é tudo ou nada mesmo, não adianta a gente ficar recuado, a gente ficar esperando e tudo mais. O Inter vai ter que ir pro tudo ou nada, vencer ou vencer, porque se perder por 1 ou perder por 10, de qualquer forma tu vai ser eliminado. Então o Inter tem que jogar para vencer, tem que jogar para se classificar e tem que jogar para encaminhar a classificação hoje no Beira-Rio. Então é esse meu vídeo, pessoal. Hoje eu acho que o Inter vence, como eu disse, 3-0, um gol do deixa eu ver, do Alan Patrick. Não, 2 gols do Alan Patrick e um do Bernabé aí. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso ajuda bastante no crescimento. Até mais.